Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Seva Vedanta Sedanta Gocharam Damagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Nós estamos entrando, né? ah, Naquele arquivo no qual o tópico é voltado a este ponto, a sadhanas, né? A yana, a Atmayana sadhanas e o Palan, e os benefícios desse autoconhecimento, né? Depois de nós termos analisado em detalhes a discriminação entre Prakriti e Purusha. E a propósito disso, né, nós vimos que essa discriminação precisa ser feita de modo tal que nós não façamos, né, subconscientemente ou inconscientemente, aquela sobreposição mútua de Prakriti em Purusha e Purusha em Prakriti, tá? Uma pessoa me mandou uma mensagem pedindo para maior esclarecimento a respeito da sobreposição de Satya em Mithya, de Purusha em Prakriti. É muito simples, né? É simplesmente o Purusha. O Purusha é, a pessoa diz assim, não, não, eu sou Brahman, eu sou infinitamente limitado, eu sou Satchitananda, né? Eu sou cheio, inteiro e completo, isso e aquilo. Então, toda aquela noção a respeito da minha natureza em Purusha, eu transfiro para o meu corpo-mente, aí o corpo-mente se sente infinitamente não limitado. Não é bem assim, tá? Então, essa é a transferência vindo de lá para cá. Daqui para lá, eu digo assim, não, eu sou Brahman, mas eu carrego comigo as características e os atributos do complexo corpo-mente-sentido. É muito simples, tá? A propósito disso, né, nós não faremos mais classes de perguntas e respostas no meio da semana, porque é meio complicado o horário, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão importante, a gente mantém o sistema da gente levantar o braço e apresentar nossas questões, tá? E eu quero pedir a vocês que vocês apresentem de modo mais direto e conciso, sem muitos rodeios, para a gente não perder muito tempo. Então, nós estamos vendo aqui as sadhanas que envolvem o Yana Yoga, né? E esse verso aqui é muito curioso, o verso 25, no qual Krishna Guru diz, né, que algumas pessoas veem o ser na mente com a mente através da mente. É mais ou menos isso, entendeu? Aquele yana, significa o self, através do self, né? I see the self by myself in myself. É mais ou menos isso para quem entende inglês, ok? Que tudo é somente o self, o ser, né? Então a gente vê o ser como através do ser, né, refletido, o assim dito Atma do Jiva. O Atma do Jiva vê o Atma de Brahma, onde no seu próprio Buddhi, né, o intelecto, que é o Atma, é a joia suprema do Atma, né? Então, esse é o conceito anterior. No verso 25, Krishna Guru apresenta um outro conceito, dizendo que alguns buscadores procuram ser na mente com a mente através da meditação. Outros procuram através do Yana Yoga e outros procuram ser através do Karma Yoga, tá? Então, o desdobramento, se eu tivesse lido esse verso por mim mesmo, entendeu? Eu teria um pouco de dificuldade de expô-lo, né, de interpretá-lo, tá? Mas ainda assim, eu estou aqui sugerindo uma interpretação, tá? Porque nós sabemos que para que a gente veja o ser através de nós mesmos, né, através do intelecto, né,
a gente só pode ver esse ser, que é a visão do ser, através do ser que nós somos, né? Através do Yana Yoga, que é a compreensão de que eu sou o ser, tudo é o ser, né? Então, só é possível realmente através do Yana Yoga. Então, por que que o Swami, o Krishnaji está apresentando? Algumas pessoas veem o ser, ou procuram ver o ser na mente, através da meditação. Então, eu estou editando esse verso, depois a gente vai ver se o Swamiji, Swami Paramartananda, também interpreta do mesmo modo ou não, né? Então, alguns buscadores procuram ver o ser na mente através da meditação, né? Outros vêm, procuram ver através do Yana Yoga e outros através do Karma Yoga, mas fundamentalmente a visão vedântica, a visão upanishadica é de ver o ser como você mesmo, ver o ser como a consciência, a existência inerente a cada ser vivo, né? Então isso não é algo que se produz, mas é algo que se reconhece, né, que se identifica, se reconhece, e você vai reconhecer alguma coisa como? Através do conhecimento, né? Então, o Yoga Yoga é o único modo através do qual você obtém o autoconhecimento que transforma, né? Karma Yoga irá preparar e a meditação irá permitir ao indivíduo um outro nível de preparação que a gente vai abordar. Nós já abordamos um pouco na aula de ontem também. Então, o Swami nos lembra aqui que, a partir de agora, o tópico é mais a sadhana de Yana, de conhecimento, e os frutos desse conhecimento. E eu quero abrir um outro parênteses a respeito desse verso 25. Estejam comigo. É que o Yana Yoga, outros vêm, procuram ser através do Karma Yoga, né? Então, o Karma Yoga também é uma yoga de conhecimento, tá? O Karma Yoga Vedântico é diferente do Karma Yoga praticado por indivíduos que ainda estão na seção do Karma Kanda, né, dos Vedas, cujas sadhanas são ações físicas e verbais, como os pujas, né, e muitas outras rituais e cerimônias e tapas, né? Então, japas, repetições. Então, existem diversas práticas que envolvem ações verbais, físicas e até mesmo mentais, porque até mesmo a meditação, que são atividades mentais, não estou falando de dhyasana, né? A meditação, de focar a mente no aspecto do Senhor. Até mesmo a meditação é uma ação mental, tá? Que é diferente da contemplação e compreensão, que é o Nididhyasana do Vedanta, que precisa de um pramana, que são as escrituras dos Upanishads que revelam, né? Revelam a natureza da mente como o Atma, né? Então, o Karma Yoga, eu gosto de colocar a nível do Vedanta sempre como uma yoga do conhecimento também, tá? Então, o Karma Yoga pode ser praticada do ponto de vista mais primário, elementar, que é através de pujas, através de rituais, através de práticas as mais diversas. Eu estou adorando Deus, eu estou, né, fazendo cerimônias, né, em homenagem ao Deus, a Deus, etc, etc, tentando ganhar a simpatia de Deus. Essa é uma forma de Karma Yoga mais preliminar, tá? Mas o Karma Yoga do Vedanta é um Karma Yoga de puro conhecimento. Que conhecimento é esse? Não é o conhecimento do Nirguna Atma, mas é o conhecimento do Ishwara Atma, do Saguna Atma de Ishwara. Eu quero compreender a natureza de Ishwara. Então, o Karma Yoga, em seu estágio mais elevado, é feito de conhecimento, tá? É feito de conhecimento, puro conhecimento. Então, através desse conhecimento, você, no máximo, você vai conhecer o quê? Você vai conhecer a natureza de Saguna e Ishvara, tá? Então, o Karma Yoga me permite o conhecimento da natureza de Saguna Brahmana, ou Saguna Ishvara, tá? E esse conhecimento vai permitir o desenvolvimento de qualificações necessárias para depois, né, em seu devido momento, compreender a natureza de Sabunishwara como Nirguna Atma, que é idêntico ao Atma do Jiva Atma, ok? Então, é um estágio. Então, o Karma Yoga pode ser visto como uma sadhana
de ações, ou pode ser uma sadhana de compreensão muito profunda, tá? A respeito da natureza de Saguna Deus. Mas é compreensão, ok? Eu estou dizendo essas coisas e depois esses pedacinhos vão se encaixar para vocês compreenderem por que que eu estou abrindo esses parênteses, tá? Então, nós vamos falar sobre o Yana Sadhanani, práticas que envolvem o conhecimento e os frutos desse conhecimento. Krishna enfatiza o objetivo final de todas as sadhanas como o autoconhecimento, né? E aqui, neste verso 25, ele apresenta a meditação e depois o Yin Yoga no meio e o Karma Yoga no fim. Não sei por quê. O autoconhecimento é a prática final, né? Então deveria ser apresentado o verso, né? Se fosse coerente com a estrutura de ensino, seria o Karma Yoga, o Passana Yoga, meditação, e o Yana Yoga. Mas afinal, que não haja dúvida. Então, o Swami aqui enfatiza uma coisa que o Dayanara gosta de enfatizar de modo muito brincalhão, né, fazendo algumas piadinhas muito bacanas, né, é que não existe outro modo que somente através do Yana o Atman pode ser realizado. Essa é uma das frases famosas de Ramana Maharaj, quando alguém chega para ele e pergunta a ele: eu quero realizar o Atman, eu quero realizar o Atman. Ele diz assim: me diga um momento o qual o Atman não esteja realizado, não esteja evidente, não esteja aparente, né? E aí ele diz: somente através do conhecimento o Atman pode ser reconhecido, porque ele já está sempre presente. Então, somente através da compreensão. Sim, eu conheço o Atman, porque eu sou o Atman, eu e minha real natureza, né? Então, o Swami Dayananda faz algumas brincadeiras, dizendo que somente através do conhecimento, e as pessoas pensam que nós do Vedanta somos radicais, extremistas, né? Porque a gente acredita que somente o Jnana Yoga, somente a compreensão resolve esse problema. E o Swami Dayananda gosta de dizer, ok, então veja lá, como é que você vai reconhecer o ser se você já é o ser, né? Como é que você vai dissipar a escuridão, né? Que não seja através da luz. Não, você vai tentar dissipar a escuridão, de repente varrendo a escuridão, entendeu? Assoprando com um assoprador a escuridão. Não existe método de assoprar ou varrer a escuridão. Você dissipa a escuridão através da luz. A luz é um símbolo do conhecimento, a escuridão é um símbolo da ignorância, como nós sabemos, símbolos maravilhosos, né? Então, o Dayananda brincando diz assim, não, as pessoas pensam que eu sou fanático, mas eu prefiro ser um fanático do que um lunático, porque você tem que ser lunático para imaginar que você possa realmente dissipar a ignorância fazendo alguma coisa que não seja a aplicação do conhecimento. Qualquer ignorância que tenhamos, ignorância a respeito de campos da ciência, né? A gente só vai remover aquilo através da obtenção do conhecimento a respeito daquilo, né? Agora, se a gente tentar repetir um mantra ou fazer alguma coisa, eu quero realmente saber tudo sobre Einstein, a teoria da relatividade e a divisão do átomo para criar aquela energia. Eu quero saber tudo isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou num guru indiano e vai me dizer, ó, você vai repetir esse mantra aqui por um mês, aí você vai descobrir tudo, entendeu? Não, não funciona, né? O misticismo oferece algumas soluções assim viajantes, mas não funciona para remover. Na verdade, você não remove a ignorância. Se você remover, se você coloca ela num lugar, ela é persistente, ela vai sair daquele lugar e vai aparecer de novo. Você tem que destruir, dissipar, ou neutralizar, ou cancelar a ignorância através do conhecimento, né? Aquele que conhece Brahman alcança o supremo estado. Esse verso expressa a mesma percepção. Brahman é a única realidade, é o conhecimento que dissipa a ignorância e é infinito. Aquele que o percebe situado nas profundezas
do coração. Ontem eu abri um parênteses para explicar a história do coração. O coração é um símbolo daquilo que é o mais profundo no âmbito da existência e experiência humana, tá? O the core of the ser, o core of the ser. O que que é o core of the ser? Não é esse coração como músculo, né, que vai pompar, né, o sangue. Não, e não é o centro emocional, não, isso não é o coração. O coração aqui se refere ao Budi, o nosso intelecto refinado, né, que no mais elevado espaço do espaço desfruta de todos os desejos de união com Brahman. Desfruta de todos os desejos em união com o onisciente. Brahman é aquele que testemunha todos os desejos e medos dos jivas, porque ele é um com o Brahman. Então, eles veem a si mesmo, através de si mesmo, como si mesmo, né? Então, isso é aquela passagem que parece um pouco confusa por causa do jogo de palavras, né? O instrumento do conhecimento é a mente é anátima, né? Então, é através da mente anátima que você reconhece o Atma, né? Então, é muito curioso isso, porque a mente nós sabemos que é feita de Prakriti. Mas aí a gente entraria no outro tema muito sutil e muito profundo, que a mente não é somente Prakriti, né? A mente possui duas naturezas. Uma é a natureza Prakriti e a outra é a natureza Purusha. Então, o intelecto humano, que é esse reflexo da consciência original produzindo a consciência humana, inteligência humana, este reflexo é de natureza Purusha. É por isso que as escrituras no final vêm dizer este Atma refletido, esta consciência refletida, fundamentalmente é de natureza da consciência original, tá? Então a mente, ela é prakriti, os pensamentos são prakriti, os sentimentos são prakriti, mas essa expressão do brilho da consciência original, produzindo a consciência refletida, é de natureza purusha, tá? Então nós temos dois aspectos da mente. A mente fundamentalmente é prakriti, mas a mente não é somente prakriti. Porque se a mente fosse somente para crítica, seria impossível para a mente, entre aspas, do intelecto, reconhecer a sua natureza purusha. Você só reconhece aquilo não, que você tem realmente ah, algo em comum, aquilo que realmente você é intimamente ligado, né? Digamos assim. Então, não estou encontrando o melhor modo de expressar isso. Você só conhece reconhecer alguma coisa que realmente você faz parte de você, digamos assim, tá? Então, a mente jamais seria capaz, e as declarações de identidade dos Upanishads, que você é aquele Brahman, seriam realmente viagens filosóficas. É porque a mente, fundamentalmente, em sua real natureza, é Purusha. Essa é a conclusão final, e isso é o que está sendo dito, né? Aqueles três Atmas que você vai, através do Atma, você vai encontrar o Atma como seu próprio Atma, porque o Atma do Jiva, que é o intelecto humano, né? Ele é de natureza de Nirguna, idêntica a Nirguna Atma. Então, é através do próprio Buddhi, intelecto, né? Não há outro instrumento que possa obter conhecimento. Então, o corpo não pode obter conhecimento? Naturalmente que não. O Atma, por si só, não pode obter o conhecimento. Como é que o Atma vai obter o conhecimento? Através do Buddhi, porque o Buddhi é uma mistura de Prakriti e Purusha. Entendeu? Qualquer conhecimento deve ser obtido através do Buddhi. Mas que tipo de Budi? Aí é que entra o X da questão. Que tipo de Budi você precisa para reconhecer um Atma, né? Um Budi muito refinado, purificado, preparado, né? Certificado, né? Uma palavra inventada. Então, que tipo de Budi? Um Budi muito, muito refinado. Não somente um Budi refinado, existem Budis que são refinados por aí, né? Mas são Budis que não têm o interesse no autoconhecimento. E se tem o interesse no autoconhecimento,
eles têm através de filosofia, mas jamais através das escrituras do Upanishad. Então, você precisa de um Buda refinado, disposto a esse pacote vedântico que é Guru Shastra. Guru, escritura, são os ensinamentos obtidos através desse pacote Guru, escritura. Portanto, o Budi refinado, apoiado por pacote Guru Escritura. Com a ajuda da mente, que é apoiada nesse pacote. O Atmayanam é a culminância, a sadhana definitiva. A questão é quantos estágios preparatórios existem para atingir este clímax. Quais são os passos preparatórios pelos quais uma pessoa tem que passar para o clima, chegar ao clímax? Nós sabemos, nós vimos isso ontem, né? Nós sabemos que existem obstáculos para que a gente obtenha este conhecimento final, que é a culminância desse processo espiritual, que é o Atmayana, e desfrutar dos seus benefícios, né? Então, a sadhana, qual é a sadhana definitiva? Nós sabemos, né? É o Yana Yoga do Vedanta, né? E para chegar até lá, eu preciso de estágios preparatórios, de sadhanas preparatórias para chegar até lá, né? Então, nós sabemos que o estágio inicial é o Kama Yoga, depois a meditação, o Upasana, e depois Shravana, Manana, Nididhyasana, ok? Shravana, Manana, Nididhyasana. Do ponto de vista de Vedanta, todos esses estágios são estágios que envolvem o conhecimento, porque até mesmo no Vipassana você está meditando, focando, contemplando na natureza que você compreendeu, mas quer realmente compreender mais claramente de Saguna e Ishvara. Tudo envolve conhecimento, senão não estaria sob a umbrella do Vedanta. Vedanta é o caminho da compreensão através do conhecimento. Uma pessoa que passa por esses 5 estágios para atingir essa equilibrância, cada estágio a pessoa se livra de obstáculos, dos pratibandha nivriti, a remoção dos obstáculos são obtidos através dessas sadhanas que envolvem esses diversos estágios. Então, nós já vimos, eu já antecipei, nós vimos ontem a remoção dessas impurezas. Então, cada um dessas sadhanas, elas visam remover ou cancelar tipos diferentes de impurezas ou obstáculos, né? É, então, o Karma Yoga, né, irá remover, irá minimizar ao máximo, né, os nossos raga dvesha, né, desgosto e gosto e desgosto, né, o desejo e aversão, tudo aquelas coisas que acabam criando grande perturbação emocional, psicológica e intelectual. Né? Quais são essas perturbações? Raiva, ganância, ilusão, etc. Mas por que que elas aparecem? Elas aparecem porque você está querendo ser feliz, enquanto que governado por gostos e desgostos. Mas como assim não? Se você quiser viver realmente, né, firmemente, como se diz, fixado naquilo que você quer a todo custo, eu quero o que eu quero, como não, quando quero, né? Se você estiver realmente firme no desejo de querer as coisas exatamente como você quer, você vai sofrer todas essas condições perturbadoras que é geralmente denominada como a doença do samsara, tá? Então, qual é o segredo aqui? É você compreender o relacionamento com Deus de modo que você possa compreender que somente Ishvara é o Karma Paladata, aquele que nos concede os nossos parábadas. Eu não tenho condição de controlar o campo de modo a atrair somente o que eu gosto, somente o que eu quero e evitar tudo o que eu não gosto, tudo o que eu não quero. Ishvara não tem nenhum interesse em favorecer nenhum de nós, ele devolve para a gente os resultados das nossas atitudes, palavras e ações. E esses resultados, quando chegam até nós, se a pessoa for uma pessoa mais sábia, porque ela compreendeu o sistema Ishvara, ela vai receber tudo com equanimidade e com gratidão, considerando tudo uma grande oportunidade,
para eu compreender ainda mais a conexão entre as minhas atitudes, palavras e ações e o que eu estou colhendo. Portanto, o Karma Yoga vai ajudar na minimização dessas impurezas e refina a mente de modo mais natural possível. Por quê? Qual a vantagem do Karma Yoga, né? Me repetindo de novo, principalmente para aqueles mais iniciais, né? Mais novos que assistem esse vídeo depois ou agora, né? Então, nós sabemos que o Karma Yoga, ele purifica a mente naturalmente e tem uma vantagem enorme, é que eu não preciso de abandonar os meus papéis sociais para fazer essas sadhanas de refinamento da mente, as sadhanas de purificação da mente. Eu faço essas sadhanas convertendo as minhas ações do dia a dia, obtidas através dos meus papéis sociais, eu vou convertendo tudo em práticas. Por quê? Porque eu sou um vedantino, eu utilizo o conhecimento a respeito do sistema Ishvara para me purificar enquanto que interagindo no campo através dos meus papéis, ok? Então, é um processo, é um modo mais natural para a gente refinar a mente, mas a pessoa tem que realmente compreender o sistema Ishvara e viver, né, da perspectiva, da plataforma desta compreensão, de modo a poder neutralizar aquelas reações infantis de dar chilique toda vez que a gente não obtém o que a gente não quer, né? São duas reações em geral que são perturbadoras. Uma é a irritação e a raiva, e a outra é a tristeza e a depressão, né? A frustração e a depressão, melhor ainda. Eu fico frustrado quando eu não obtenho o que eu quero, aí eu caio numa deprê, né? Então, outro estágio de sadhana é o upasana. O Passana vai servir para a gente remover ou minimizar outros efeitos, que é a distração, a extroversão, né? Uma mente distraída, uma mente sem foco, né? Uma mente que está pulando de galho em galho, como algumas analogias que existem por aí, né? Um macaquinho que pula de galho em galho, não permitindo ao indivíduo um foco. E nós sabemos que no Vedanta, principalmente, qualquer atividade da vida, a gente precisa de foco. Sem foco, a gente comete erros o tempo todo. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa, aí você está pensando em outra coisa. Aí quando você vê, você cortou o dedo, você fez isso, você fez aquilo, entendeu? Você fez uma coisa indevida, porque a sua mente está pulando de galho em galho, você está sem foco, né? Então, o Passana vai resolver o problema da distração, inquietação da mente, extroversão da mente. Isso é um grande obstáculo. Quando a gente chega no Vedanta, a gente tem que ter muito foco, porque a gente vai seguir a lógica, como apresentada nas escrituras do Vedanta e dos Upanishads, que requer uma capacidade de atenção para seguir a lógica, porque se ela interrompe essa lógica uma, duas, três vezes, tá cortando o cabelo, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Se ela fica interrompendo isso o tempo todo, aí naturalmente a lógica não é assimilada completamente, né? Já é difícil, né, você reter uma lógica que você atentamente, né, obteve, né? Mas se ela for fragmentada, é mais difícil ainda você conectar as partes mais tarde, né? Então a mente precisa estar preparada para o processo vedântico, com foco. Reduzir a extroversão. Terceiro estágio é o estágio do Vedanta Brasil, né? Que a gente apresenta todos os três estágios, mas que é o preferido de vocês, daquilo que eu compreendo, que é o Shravana Manana Nididhyasana, né? Que é o Yana Yoga dos Upanishads, né? Você vai ouvir os ensinamentos upanishádicos, né? E o que ele vai remover nesse caso? Vai remover a extroversão? Não. Vai remover os gostos e desgostos, os quereres e não quereres? Não. Você já está no outro nível, tá? Você vai no outro nível. Vai remover uma ignorância. Qual a ignorância? A respeito do ser e não ser.
Então, agora você sabe o que é o ser e sabe o que não é o ser. Você sabe o que é o Atma, você sabe o que é o Anatma, você sabe o que é Purusha e sabe o que é Prakriti. E quando você começa a seguir a lógica do Yana Yoga Upanishádico, né? Então, o que que ocorre? Você está tratando daquela problemática que você já tratou inicialmente, que é da falta de foco e do excesso de gostos e desgostos, de quereres e não quereres, né? Você está tratando ainda aquilo de modo mais profundo, porque os excessivos, né, binding, vinculativos, quereres e não quereres, e depois toda a dispersão, a distração, né, a falta de foco, tudo isso são sintomas de um problema fundamental. O problema fundamental é a crença que a dualidade é realidade, que eu sou corpo-mente e as experiências servem o propósito de me completar. Quando você no Yana Yoga Upanishad compreende que você já é cheio, inteiro e incompleto, e você fica trabalhando no Yana Yoga, né, remoendo todo esse conhecimento, você está trabalhando também na causa raiz que produz o quê? Raga Dvesha, eu quero o que eu quero, porque a vida nada mais é do que consumir experiência e essas experiências vão me completar, e a identificação com o corpo-mente e tudo aquilo que são minhas vasas, o que eu... Então, quando você trabalha em Yoga, você está trabalhando na causa raiz do problema que causa a falta de foco, que é uma consequência de excesso de gostos e desgostos. Gostos e desgostos, uma vida movida por aquilo que eu quero, porque eu quero, e aquilo que eu não quero, porque eu não quero, vai criando depois, um outro sintoma, é o sintoma de quê? Uma mente distraída, dispersa, pulando de um pensamento ao outro, fragmentada, tá? Então, o Yana Yoga do Vedanta, ele trabalha também a nível de redução do Raga Dvesha e vai reduzindo também a extroversão da mente, porque ele está abordando o problema na raiz. Ah, então tudo bem, então eu vou diretamente para o Yana Yoga do Vedanta, porque eu sei que ali também eu resolvo isso. Não, você não vai estar preparado para entrar no âmbito, né, do Yana Yoga do Vedanta. Você precisa passar primeiro por um nível de melhoramento, purificação, através do Karma Yoga, observação do Dharma e o Passana Yoga. Você compreende, Alexandre? É um erro muito comum as pessoas pularem para o Yana Yoga. Então, o terceiro obstáculo é Yana. A Jnana só pode ser movida através de Yana. As ações revolvem as impurezas da mente, Ragadvesha, o Passada, vai remover a extroversão e a distração e a dispersão da mente. E Shravanema Yana Nivritti é ouvir, estudar, irá remover a ignorância. Três etapas. Então, o quarto estágio de sadhana é chamado de manana. Nós vimos ontem o Shravana, ouvir as escrituras, né? A partir deste pacote guru, da escritura, você ouve do guru, você ouve do guru, você ouve do guru, aí o resto do trabalho é seu. Qual é o resto do trabalho? Manana Nididhyasana. Manana, você tem que contemplar, contemplar, e a maioria das questões, elas vão sendo resolvidas. As mais persistentes, as dúvidas mais persistentes, a falta de clareza e convicção de que eu sou já livre, etc. As mais persistentes, elas podem e devem ser apresentadas ao guru, tá? Mas, fundamentalmente, o Shravana é a parte, né, o estágio de sadhanas na qual o discípulo, né, se utiliza do guru. O terceiro obstáculo vai ser resolvido através desse pacote, né? Então, depois nós entramos na reflexão, na contemplação dos ensinamentos, né? E até que tem pessoas que gostam de anotar coisas, outras pessoas, como eu, nunca anotam coisas, né? E vão deixando as coisas, né? As fichas caindo, né? Mais naturalmente. Eu sempre tive uma certa resistência, né? Não estou dizendo que é melhor isso ou melhor aquilo, entendeu? A característica de personalidade de cada um.
Então, a pessoa tem que estar convencida do que aquilo que as escrituras dizem realmente é verdade. E eu reconheço essa realidade, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito dessa realidade. Então, é a tal da convicção de autoconhecimento. A convicção requer muita clareza, né? A convicção requer muita clareza, né? Por quê? O conhecimento, ele precisa satisfazer o intelecto, né? O conhecimento precisa, ele só ocorre no intelecto. E esse conhecimento, ele vai se estabilizar, se estabelecer como uma verdade real, absoluta, para o intelecto, se o intelecto estiver plenamente convencido, né? Então, primeiro, o intelecto tem que estar preparado. Segundo, o intelecto precisa estar convencido, né? E aqui o Swami diz uma coisa interessante, que um conhecimento duvidoso, abstrato, vago, é tão bom quanto a ignorância, tá? É uma frase importante, porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu já fiz 7 anos de Vedanta, já fiz 8 anos de Vedanta, isso, aquilo, já tenho conhecimento, blá, 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 blá. Blá. Mas se ele é vago, duvidoso, abstrato, ele ainda assim ele não irá frutificar como, né, satisfação e paz. Então ele é tão bom quanto a ignorância. E como é que eu vou saber se meu conhecimento ele é tão bom quanto moksha, ou tão bom quanto ignorância, né? Esse conhecimento tem que ter uma convicção tal que venha a remover, cancelar ou neutralizar o problema humano, que é o sofrimento psicológico, ou a doença do samsara. Ansiedade, aflição, controle, perturbação. Se não resolveu essa problemática humana, é porque o conhecimento ainda está vítima, né, de vaguezas, de dúvidas, de falta de clareza, de abstrações, né? Não tem convicção. Então, a convicção está presente na medida que o intelecto está totalmente satisfeito. E você vai medir isso na medida que o seu crescimento demonstra a ausência sempre mais crescente do tão comum sofrimento psicológico humano. Então, como a gente faz isso? A gente vai levantando as questões na medida que elas surgem. É uma coisa curiosa, as pessoas que têm dúvidas, eu valorizo as pessoas que têm questões e dúvidas porque é uma indicação de que elas pensam sobre os ensinamentos, tá? As pessoas que nunca apresentam dúvidas, ou elas são muito tímidas, ou elas não pensam nos ensinamentos. Elas simplesmente ouvem as aulas e depois esquecem tudo isso porque elas têm outras coisas o que pensar. As pessoas que têm dúvidas, elas ouvem e pensam nos ensinamentos e depois apresentam determinadas dúvidas ou questões. Então, o intelecto vai levantando, vai passando, vai revisando as aulas, os ensinamentos e vai vendo o que ele está realmente claro e convencido e o que ainda ele, né, não tem clareza a respeito, né? E ele, por conta própria, ou com a ajuda do professor, ele vai tentar resolver esse problema. Remoção de dúvidas é o manana, remoção de falta de clareza, né? Ou de excesso de. Eu gosto desse termo, vagueza ou abstração, porque existem aspectos desse conhecimento que muitos de nós, digamos assim, tudo bem, é uma dúvida pequena, deixa eu jogar ela para debaixo do tapete, né? Jogar ela debaixo do tapete, jogar ela debaixo do tapete. Eu já compreendi bastante. Então, aqui a gente tem que lembrar que todos esses aspectos, né, de questões derivadas à falta de clareza, que se manifesta como abstrações ou vaguezas, a gente vai jogando debaixo do tapete, a sujeira debaixo do tapete ela acumula, tá? Aí depois, quando você vê, tem um monte de obstáculos lá embaixo, tá? Então, a gente tem que estar o tempo todo, né, trazendo luz e clareza para esses obstáculos, tá? Que se manifestam como
Eu entendi mais ou menos, mas tudo bem, né? Entendi mais ou menos, mas tudo bem. Então, é um processo mais ou menos como se fosse converter o conhecimento que se ouviu em clareza e convicção de conhecimento. É a remoção do obstáculo intelectual. O quinto estágio neste processo nós chamamos é a meditação vedântica, denominada Nididhyasana, que visa purificar a nossa personalidade emocional, tá? Visa permitir que nós possamos colher os frutos do conhecimento de firme convicção. Então, agora, convicção e conhecimento eu tenho. Então, eu tenho que fazer o Nididhyasana. A Nididhyasana vai servir para quê? Não para resolver questões, porque o conhecimento é claro, né? Vai servir para quê? Para afirmar esse conhecimento de tal modo que eu possa depois ver, né, no meu mokshômetro, vou ver como eu estou reagindo emocionalmente para os estímulos da vida. Se eu estiver reagindo de modo não vedântico, digamos assim, dando chilique, né, tendo reações, né, de violação ao Dharma, etc., etc., significa o quê? Significa que eu preciso mais de Nididhyasana, ok? Porque é isso que irá permitir a internalização, assimilação e internalização dos conhecimentos, nas palavras do Swami Paramarthananda, né? Então, existe ainda ignorâncias, fragmentos de ignorância depositados naquilo que nós chamamos de vasanas no corpo causal ou na mente inconsciente, porque as nossas respostas vêm sempre da mente subconsciente, né? Eu acho que vocês já compreenderam isso. As nossas respostas vêm lá do porão da mente, né? Onde a maior parte do nosso material mental é depositado, digamos assim, as reações vêm de lá. A gente não tem espaço na nossa mente consciente para todas as datas necessárias que nos permite reagir aos estímulos, responder aos estímulos do momento, tá? Então, a gente tem o software, o hardware, então nós temos essa mente causal, a mente inconsciente, da onde os nossos estímulos vêm a nível consciente, a gente não tem, né, espaço suficiente para ter todas as datas, os dados, né, dados necessários para oferecer as nossas respostas aos estímulos, tá? Então, esse conhecimento, né, do modo que eu tenho colocado, ele precisa se desenvolver na mente inconsciente. Então, isso, para esclarecer esse ponto, as impressões na mente inconsciente, elas precisam ser removidas ou purificadas na medida que esse conhecimento vai se desenvolvendo e vai sendo depositado. Isso significa desenvolver e cultivar e nutrir e manter vasanas com base na real natureza do ser, vasanas vedânticas, vasanas upanishádicas. O que é desenvolver vasanas upanisháticas? É desenvolver esse conhecimento que se espalha como que criando raízes na mente inconsciente, porque é de lá que as minhas reações vêm. Sim, Betânia? Oi, professor, enquanto você estava falando sobre esse Nididhyasana, né, eu estava pensando no valor dos estudos aqui, né, não um Nididhyasana que eu preciso estar em outro lugar do que aqui, por exemplo, nessa aula, que vai de novo e de novo e de novo e de novo, porque eu tenho essa constância de estar participando das aulas. Eu estou fazendo Nididhyasana, não é, professor, nesse momento, porque é nesse momento que está sendo criada uma nova forma de pensar, uma nova compreensão, e que ela está permanente daí na minha vida, porque eu tenho essa constância de estudo aqui. Só estou pensando isso porque às vezes, né, eu já compartilhei com você, tô fazendo Nididhyasana aqui, sentada, ouvindo os ensinamentos, né, meditando aqui nos ensinamentos, mas
essa própria aula, sábado, domingo e todas as vezes que eu entro em contato com as escrituras, é o Nididhyasana, porque eu Deixa eu dizer uma vejo. coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Eu entendi seu ponto, eu agradeço, é muito bem colocado. Eu costumo dizer que não existe uma linha muito evidente que divide Shravana de Manana e Nididhyasana. Os expositores do Vedanta, eles expõem os Vedantas de modos, cada um diferentes. Nós temos um grupo muito pequeno aqui, e eu gosto de apresentar o Vedanta a nível menos didático acadêmico e mais a nível Nididhyasana, tá, Betânia? Então, é um convite, um grupo pequeno da gente aproveitar esse espaço no qual o ensinamento pode ser apresentado de modo mais didático ou acadêmico, mas aproveitando já como uma forma de nididhyasana, porque eu vou convidando vocês a fazerem esta contemplação e aplicação, trazendo à tona as nossas ignorâncias. Eu estou sempre trazendo à tona as nossas ignorâncias para a gente fazer o nididhyasana. Então, é mais ou menos isso mesmo, Betânia. Obrigado, tá, querida? Então, porque as impressões do inconsciente, né, eles irão condicionar as minhas respostas. E se eu respondo mal aos estímulos da vida, o que que acontece? Encrenca, né? Toda vez que eu respondo mal, seja envolvendo um outro ser vivo, né? Ser humano, né? Ou simplesmente respostas que eu tenho que dar a nível burocrático, a nível de fazer coisas, se eu não faço, se eu dou uma resposta não adequada, isso vai criando karma e conflito, né? Para karma e conflito. Então, essas respostas, elas vêm, né, das nossos hábitos, das nossas tendências, das nossas vasanas, né? E se a gente tiver esses hábitos, essas tendências, essas predisposições muito arraigadas e firmemente estabelecidas com base no Aham, corpo, mente, asmi, eu vou oferecer respostas que não são realmente sábias, portanto, elas não irão produzir resultados favoráveis, né, ao meu crescimento e favoráveis a uma vida mais feliz, sem excesso de conflitos, tá? O hábito é desenvolvido no tempo, isso é uma frase bacana que o Swami gosta de colocar de vez em quando. O hábito, essas tendências, as nossas vasanas, né, é uma coisa que é desenvolvida no tempo. Mas quanto tempo? Muito tempo. É um tempo sem início. Vidas e vidas e mais vidas, né? E ela vai sendo desenvolvida e reforçada nascimento após nascimento. Então, essas vacinas são desenvolvidas através de muito tempo. E a gente não deve ter uma expectativa irreal de que aquilo que foi desenvolvido através de tanto tempo possa ser cancelado de um dia para o outro, tá? Essas vacinas foram desenvolvidas no tempo e elas só poderão ir com um pouco de paciência e tempo, tá? Confiança, paciência, sabendo que leva um pouco de tempo para neutralizar e cancelar. E o cancelamento dessas vacinas é fundamentalmente possível através da cultivação, nutrição de vacinas fundadas na realidade, no conhecimento, Aham, Brahmasmi. Toda reação perturbadora, né, a invocação, o hábito de desenvolver esta invocação deliberada do Vedanta, o Vedanta está invocando, né, reações de naturezas sábias, né? Eu estou cultivando e nutrindo esse conhecimento que vai se desenvolvendo, ele vai entrando no corpo causal, na mente inconsciente, e ele vai dissipando o espaço, ele vai criando espaço. Como teve um período que eu costumava dizer, vai dando um chega para lá nas vassanas da mente inconsciente, porque, né, você precisa de criar espaço. Ah, o meu subconsciente está cheio de vassanas. Como é que essas vassanas novas vão encontrar espaço, né? Não é nem dar um chega para lá, entendeu? É simplesmente a luz vai dissipando a ignorância. O conhecimento vai dissipando a ignorância. Então você vai colocando, desenvolvendo vasanas de conhecimento, gradualmente ela vai dissipando, digamos assim, partes deste material
né, depositado na nossa mente inconsciente ou subconsciente, e você vai estabelecendo uma mente causal subconsciente, né, governada por vasanas em harmonia com os ensinamentos do Vedanta, tá? Então, por que da importância de nós desenvolvermos essas vasanas? Isso aqui é um outro ângulo desta compreensão. Como nós respondemos aos estímulos da vida a partir da nossa mente subconsciente, né? A gente desenvolvendo essas vasanas a respeito da real natureza do eu, do ser, de Deus, etc., né? Nós estaremos oferecendo respostas em harmonia com aquilo que nós somos e na harmonia com a natureza da realidade. Se a gente vive em harmonia com a natureza da realidade, se a gente oferece respostas em harmonia com a natureza da realidade, a gente não cria conflitos. Tá? Conflito é quando a gente age, vive em desarmonia com a nossa realidade. Qual é a realidade? Eu sou pleno, cheio, completo. Eu sou Satchitananda Brahman. Eu sou a consciência ilimitada. Me identifiquei temporariamente com o corpo-mente limitado e finito, mas eu sou infinitamente limitado como a consciência. Aí essas vasanas, a partir desta compreensão, você vai desenvolvendo vasanas que são dados que te permitem responder aos estímulos de coisas simples, coisas mundanas, mas fundada nesta base de conhecimento da realidade. Não é que você vai resolver todas as respostas do dia a dia. Ah, Aham Brahmasmi, então eu vou responder como Aham Brahmasmi. Não, você precisa de dados. Para responder aos estímulos, você precisa de dados, de conhecimento, né? Então, esse conhecimento está depositado na sua mente causal, mas ele tem uma base sólida. A base sólida é a Aham Brahmasmi. A partir daí, as vasanas vão sendo nutridas numa base sólida e nós obtemos esse material causal que nos permite responder aos estímulos em total harmonia com o Vedanta. Então, são reações vedânticas, ao invés de reações não vedânticas. O que significa reação vedântica? Reação com base na sabedoria da real natureza do ser. Eu estou aqui, eu estou respondendo através desse instrumento, a minha natureza inferior, ou aparente, ou purusha, mas fundamentalmente eu sei que eu sou de natureza Satchitananda Brahman. E tudo isso aqui é um jogo, tudo isso aqui é um papel que eu desempenho nesta ordem, mas que não me afeta em realidade naquilo que eu sou. Então, isso vai fazendo uma transformação no modo qual o indivíduo se experimenta, experimenta o mundo através dele mesmo, e as reações vedânticas são reações em harmonia com a sua própria natureza. Se a gente vive em harmonia, a gente vive sem conflito. Se você vai para o Japão, se vai para Tóquio, como eu já citei algumas vezes, porque eu passei um tempo em Tóquio, aí quando você chega lá, você tem que se harmonizar com a cultura, os hábitos e as leis, né, e as regras de Tóquio, para não viver em conflito e desarmonia. Você precisa viver em harmonia com a sua real natureza, né? Satchitananda Brahman, você precisa de viver num outro nível, né? Em harmonia com a natureza de Saguna Ishvara, as leis e princípios de Deus que regem o campo. A harmonia é tudo. Se você vive em harmonia, você vive de modo confortável e sem conflito. Se você não vive, né, em harmonia com a realidade como exposta nas escrituras do Vedanta, você acaba tendo reações não vedânticas. Você vai experimentar ansiedade, frustração, autopiedade, né? Vitimização, insegurança, medo, desejos mais diversos. Tudo isso, todas elas são vasanas doentias, nas palavras do Swami, vasanas doentias. O que é doença aqui? A doença do samsara. O que é o samsara? É viver uma vida movido, governado por conceitos errôneos, conceitos ignorantes. Você vive governado por vasanas doentes, vasanas ignorantes, né? Então você tem que remover essas vasanas doentias do seu corpo causal, da sua mente inconsciente. Remoção de todas as atitudes, pensamentos
e ações que são em harmonia com aquilo que você é, em harmonia com as leis de Sagunishwara, tá? Este é o quinto e último estágio, chamado Nididhyasana, que nos permite o quê? A assimilação, né? E a internalização. Internalização é uma palavra importante, eu gosto sempre de lembrá-la, porque uma coisa é você assimilar, 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 mas ainda assim você precisa usar o seu mokshômetro para ver se você está tendo reações vedânticas ou não vedânticas. Se você estiver tendo reações não vedânticas, reações doentias, reações não sábias, significa que ela não foi internalizada ainda. Internalização desta assimilação significa esse conhecimento precisa se espalhar na mente subconsciente. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.